Vamos anunciar, então, a palestra de hoje. Lembrando que teremos tantas perguntas quantas couber no tempo até às 13h30. Olha o alerta aí do governador Newton, muito importante. Já citamos que está sendo gravada, né, e solicitamos a todos que fechem os seus microfones, por favor. Todos os vídeos, lembrando também que todos os vídeos vão para, né, o YouTube. Vou apresentar, então, o nosso palestrante de hoje. Governador 2006-2007 do Distrito 4530. Chair do Programa de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4530. Representante do Distrito 4530 no Conselho de Legislação 2019 a 2022. Training Leader 2020-2021. Chair do Instituto Rotary 2019 a 2020. Coordenador do Rotary 2016-2019. Presidente da BIJ em 2007. Chair do PIJ do Distrito 4530, de 2002 a 2005. Estudante de intercâmbio do Rotary em 1984. Engenheiro civil pela Federal de Viçosa. Advogado pela Faculdade UPS. Nosso convidado, então, falará por 19 minutos e o tema de sua palestra é Intercâmbio de Jovens em 2021 a 2024. Por favor, palestrante. Boa tarde, companheiros. Estimado presidente em exercício, Bento Félix, meu grande professor da UPS. Cumprimentar também o nosso governador Chico, que inicialmente fez esse convite para estar aqui com vocês hoje. Quero cumprimentar o meu professor Mota, a quem eu já falei para ele, externei a minha felicidade em vê-lo de volta depois da dificuldade passada, Mota. Muito bom te ver aqui. Quero cumprimentar também a nossa governadora Sandra,
governador Washington, Medeiros, Milton, Chicão, Trigo, Patrícia, Maria Vital, que veio lá de Fortaleza, todos vocês que estão aqui, Maria do Carmo, que bom te ver, Maria Vital. Bom, e Pelaio, todos que estão aqui presentes, é uma alegria muito grande, presentes virtualmente, nessa nossa conversa hoje. Falar do intercâmbio, eu coloquei esse vídeo, né, desculpa que está em inglês, mas é o único que nós temos, mas para vocês pensarem um pouco sobre o nosso futuro, o que pode acontecer no futuro imediato. Imagine um intercâmbio que já está acontecendo, alguns distritos já fizeram, de forma virtual inicialmente, onde os estudantes compartilham em horários marcados em algumas reuniões a sua cultura, a sua culinária, a sua amizade. E isso é o início de uma amizade para que no futuro vire um intercâmbio presencial de forma já combinada. Eu quero primeiro falar um pouquinho para vocês da importância do intercâmbio de jovens na minha vida, para depois a gente entrar no futuro do intercâmbio que eu tenho em mente, o que tem acontecido também com os outros distritos, como todos estão pensando. Primeiro, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio quando tinha 17 anos, foi algo meio inusitado, que eu recebi um convite, na realidade, uma oferta de uma vaga naquela época, pelo então chairman Alexandre Lúcio Fonseca, que em dezembro de 1983 ele falou para o meu pai, que era presidente do Brasília Lago Norte, que teria uma vaga para os Estados Unidos se eu não gostaria de fazer esse intercâmbio. Eu falei que sim, obviamente, preenchi minha documentação e saí de férias, dezembro. Quando chegou no início de janeiro, dia 2 ou 3 de janeiro, nós recebemos uma ligação, eu estava lá em Nova Viçosa, na Bahia, dizendo que eu deveria estar dentro do avião partindo no dia 27 de janeiro. Eu tinha acabado de fazer vestibular em Viçosa. Saímos de Nova Viçosa, da Bahia, fomos até Minas para pegar o resultado do meu vestibular. Eu havia passado para engenharia civil. Aí foi a primeira dúvida, né? Faço o curso de engenharia ou vou para fazer intercâmbio? Isso é a dúvida da maioria dos estudantes que nós temos hoje. Acabei optando por conseguir trancar fazer a minha matrícula, trancar o curso e fui fazer o intercâmbio. E eu tive uma grande vantagem em relação ao meu intercâmbio, que eu cursava o ensino médio durante o período da manhã e da tarde, de 9 da manhã às 3 da tarde, e o meu clube de lá, o Rotary Clube de Mendota, no estado de Illinois, ele se reunia às terças-feiras de meio-dia a 1. E o diretor da minha escola me pegava todo dia, eu achava ótimo, né? Que era um jeito de dar uma saidinha da aula, ia lá e assistia a reunião do Rotary. Então, eu assistia praticamente todas as reuniões do Rotary durante esse ano. E foi até interessante que eu comecei a entender um pouquinho como é que era o Rotary, como é que era o intercâmbio, quando em uma primeira apresentação que eu tive, um rotariano me fez uma pergunta. Ele falou assim, mas você como estudante de intercâmbio, está vindo do Brasil, qual seria seu maior desejo enquanto estudante de intercâmbio? Aqui eu falei, opa, não, a primeira coisa que veio na cabeça, eu estava 1h30 de Chicago, né? Eu falei assim, eu gostaria muito de conhecer Chicago. Resultado, eu fui convidado mais de 20 vezes para ir a Chicago e fui mais de 20 vezes a Chicago durante meu ano de intercâmbio com os rotarianos. E com esse convívio, eu fui começando a conhecer o Rotary e começando a entender como deve ser feito um bom intercâmbio. Quando já, com 32 anos, com 30 anos aproximadamente, entrei no Rotary. Logo depois, com 1 ano de rotariano, fui convidado para ser presidente do meu clube. Fui presidente. Quando estava saindo, já em 2001, o então governador Carlos Gelaé ficou sabendo que eu tinha sido intercambista, me convidou para participar da comissão de intercâmbio, que, na realidade, o José Batista Queiroz, muitos de vocês se lembram, o general, era o chairman.
Então, eu comecei a dar minha contribuição na comissão de intercâmbio. Já em 2001, né, véspera de 2002, o governador Chico Chilapes me convidou para ser o chairman do programa de intercâmbio. Então, graças ao Chico, eu entrei de fato firme para essa, vamos dizer, para essa que eu digo, essa missão. Então, fui chairman do programa de intercâmbio de 2002 a 2005, fiquei conhecendo muita gente no programa, me relacionava com os presidentes, com os rotarianos de, né, praticamente todos os clubes do distrito, e acabei, isso me deu uma grande visibilidade, eu fazia de coração esse trabalho, e acabei sendo instado a ser governador do Rotary em 2006, 2007. Já em 2006, já governador 2006, 2007. Como eu já fazia parte do intercâmbio, eu participei também do início da ABIG, que é a Associação Brasileira de Intercâmbio de Jovens, com uma outra grande vantagem, que por morar em Brasília, o programa de intercâmbio tem uma demanda muito grande na obtenção de vistos e contatos com as embaixadas. Então, de lá para cá, de 2007 para cá, fui presidente da ABIG, eu sempre tive um contato muito forte com os outros, com os demais distritos, e sempre assim, nunca saí de fato do intercâmbio, apesar de ter saído da comissão de intercâmbio, o qual o nosso membro há muitos anos também, Gustavo Franco, está aqui presente, que entrou no Rotary também por causa do intercâmbio, que ele sempre foi um grande colaborador antes de ser rotariano, e eu o convidei algumas vezes para fazer um depoimento sobre o intercâmbio, e com esses depoimentos ele falou assim: Gustavo, pô, eu quero muito participar da comissão de intercâmbio. Falei, é fácil, só você entrar no Rotary. Está aí desde dia 1º de julho de 2006. No dia que eu assumi como governador, ele entrou no Rotary e está aí até hoje, prestando um excelente serviço no intercâmbio, e está com a gente, participando, continua na comissão desde então. Então, evoluindo, partindo agora para os dias atuais, participei ativamente no início da pandemia na repatriação de alguns jovens junto ao governo, né, que vocês acompanharam, a maioria de vocês. Nós não tínhamos voos de volta para o Brasil e tinha centenas de estudantes, e nós conseguimos fazer, graças a esse relacionamento que a gente já tinha no passado, com Itamaraty, principalmente, com o governo federal, nós conseguimos ajudar, né, a viabilizar alguns voos de repatriação, incluindo os nossos estudantes nessa repatriação. E agora, tenho participado muito das reuniões, porque, né, todos foram pegos de surpresa, e só para contextualizar também tudo isso, o meu filho, Felipe, que quando a Patrícia estava grávida, em 2003, eu falei para ela: Patrícia, você tem 17 anos para se acostumar com a ideia de que o Felipe vai morar 1 ano no exterior e vai fazer intercâmbio. Isso foi há 17 anos atrás, há 18 anos atrás. O Felipe estava inscrito para fazer, veio a pandemia, hoje ele já é estudante de Direito. Tá? Então, é para pessoas como o Felipe que eu quero trazer para vocês essas informações do tipo sugerido pelo Chico, que é o intercâmbio 2022 a 2025, ele até alterou, botou intercâmbio 2021 a 2025. Né? O que acontece? Nós temos uma infinidade de estudantes que estão perdendo essa oportunidade agora, mas é muito importante que nós, todos rotarianos, que gostamos desse programa, que entendemos a importância desse programa, que incentivemos esses jovens a se programarem para, quando a gente puder, fazerem um intercâmbio de curta duração, um intercâmbio de novas gerações, que é um intercâmbio vocacional, já dentro da sua área de trabalho, de atuação, ou até, quem sabe, morar 1 ano no exterior, de alguma forma, com algum apoio do Rotary, mas não devem entender, eu falo isso sempre com meu filho, o intercâmbio não vai acontecer para você na modalidade antiga nesse momento, mas isso não quer dizer que você não vai ter oportunidade de fazer esse intercâmbio. A esperança tem que estar viva e nós devemos alimentar essa esperança para esses jovens. E muita gente tem perguntado também
porque agora o chairman do intercâmbio da nossa comissão era até então o Braulio, por motivos pessoais, teve que sair do Rotary, e acabou que a Vera, já que eu fui convidado para ser o chairman a partir do próximo ano pela governadora Sandra, que está aqui presente, a Vera entendeu que eu deveria já assumir de imediato, então já estou exercendo o cargo, estou tomando pé da situação junto com a comissão, que é brilhante, que nós temos, e estamos começando a trabalhar. E as pessoas têm perguntado muito, poxa, mas o programa está parado, está suspenso, que está acontecendo? Primeiro que, em decisão do Conselho Diretor, o nosso presidente Holger, que foi chairman do programa de intercâmbio, também, que é um grande entusiasta do programa, em reunião do Conselho Diretor, eles fizeram a opção, nesse momento, por suspender o programa até o dia 30 de junho de 2022. Mas isso não quer dizer que o programa, como o que está suspenso, é o programa em si, ou seja, a viagem, a participação do estudante. Mas ele vai voltar em 2022. Esperamos que volte. Tenho certeza que vai voltar. Para que ele volte em 2022, nós temos a obrigação e devemos trabalhar mais do que nunca agora para que o programa possa retomar com força total em julho de 2022, ou quem sabe até antes disso, né, em função da evolução das vacinas, o que vem pela frente. Mas nós devemos participar. O Rotary tem participado, na realidade, já há muitos anos, todos os distritos precisam passar por uma certificação. A certificação, acho que muitos de vocês conhecem, mas ela se equivale a um plano de qualidade, como se fosse uma ISO 9000, tá? Voltada para o intercâmbio de jovens, que existem uma série de requisitos que os distritos e os clubes devem cumprir para poderem estar aptos a participar do programa de intercâmbio. Então, quem nós devemos trabalhar agora? Primeiro, os clubes devem se capacitar, manterem-se capacitados para participarem do programa em 2022 e 2025. Em segundo, nós devemos começar a divulgar nos clubes, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, que os estudantes que hoje estão com 14, 15, 16 anos, eles devem estar atentos para terem a oportunidade de fazer o intercâmbio em 2022, 2023, 2024. Então, não pensem que o programa está parado, muito pelo contrário. Ele vai voltar com força total e os distritos que estiverem trabalhando agora, nesse ano, no próximo ano rotário, vão estar muito na frente, tanto com relação à parte da certificação, com relação ao treinamento, com relação também, principalmente, à motivação das famílias e dos próprios jovens, porque se a gente deixar para pensar isso no próximo ano somente, no final, quando for liberado para a gente fazer intercâmbio, cadê os candidatos, cadê as vagas, cadê os parceiros? Então, diante, né, desse cenário, eu até peço para vocês que nos ajudem a divulgar, que já levem, eu já vi que tem pessoas de vários clubes, não só do nosso distrito, como de outros distritos, mas ajudem a manter a chama do intercâmbio acesa, para que a gente possa voltar com força total nos próximos anos. Tá? E, para isso, a ABIGE, que é a Associação Brasileira de Intercâmbio de Jovens, tem continuado com a mesma frequência do passado, só que de forma virtual, a capacitar as suas comissões de intercâmbio, as comissões de intercâmbio. Então, nós, o Rotary Clube Brasília 5 de dezembro, que sempre foi muito ativo no programa de intercâmbio, deve também se preocupar na formação já do próximo ano, já montar a sua equipe de intercâmbio, tem que ter seu oficial de intercâmbio, o responsável pelas famílias e o conselheiro também. Então, nós devemos já continuarmos preparados para a gente voltar com força total, e nós já estamos trabalhando, a governadora Sandra, junto com os outros, já vai ajudar a gente a pegar vaga, conseguir novas vagas, né? Tentar manter as vagas antigas. Os governadores, aqueles, o Washington, quando for fazer
o seu treinamento da Assembleia também já tem que estar preparado, viu, Washington? Nós vamos conversar muito sobre isso, para estreitar relacionamento com outros governadores, para ajudar a fazer com que o nosso intercâmbio volte com muito mais força nos próximos anos, depois desse período. Enquanto isso, né, como eu mostrei para vocês esse vídeo, vários distritos estão promovendo intercâmbios, já pensando num planejamento, ou seja, estreitando o relacionamento agora de forma virtual, para que isso se transforme no futuro em um intercâmbio até de família a família, não só necessariamente de estudante a estudante. Tá? Então, o Rotary está dando essa oportunidade para todos. Eu acho que o programa de intercâmbio de jovens, ele na realidade, era um catalisador dos demais programas, ele tem uma experiência, uma expertise, uma força muito grande, e todos os demais programas, como a própria Bolsa Propaz, como o próprio NGSE, né, que é o Programa de Novas Gerações, como o próprio programa de curta duração, que eu estou acreditando também que a outra força que nós vamos ter, vai crescer muito esse programa, tenho certeza que o Gustavo concorda comigo, que esses dois programas vão crescer muito, principalmente em função do intercâmbio de jovens. Tá? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês nesse momento, para a gente refletir, tá? E discutir, inclusive, nós não temos a fórmula fechada ainda, mas, assim, todas as sugestões, né? Nós estamos em um momento de debate, são muito bem-vindas, para que a gente possa fazer com que esse programa de intercâmbio de jovens bombe no ano da Sandra, já com treinamentos, com atração de novos jovens, né? E com treinamentos tanto de clubes quanto das famílias. Então, presidente Gilmar, agora que você chegou, eu vi que você chegou um pouquinho atrasado, mas esperamos que o Brasília 5 de dezembro também seja um dos membros, como sempre foi, para nos ajudar, como já está ajudando, a divulgar esse belo programa para que a gente tenha muita força nos próximos anos. Muito obrigado, fico à disposição de vocês para questionamentos e sugestões, principalmente. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Desculpe aí pelo atraso, mas o motivo foi um motivo bastante justo. Depois eu converso aí com cada um de vocês. Agradeço aí a palestra, né, do nosso companheiro Luiz Gustavo. Essa fala é uma fala muito importante, principalmente nesse momento, Luiz Gustavo, porque eu acredito que o programa de intercâmbio, não, assim, ele não está interrompido, né? A gente tem aí vamos dizer o seguinte, uma parada técnica em função, né, do quadro atual da pandemia, que é uma questão global. Eu imagino, né, dentro do meu ponto de vista, que esse programa de intercâmbio do Rotary, cada dia mais ele vai ganhar espaço, porque nós temos uma necessidade cada vez maior de formar pessoas para o mundo, né, e cidadão do mundo mesmo, que tenha visão de mundo, que o intercâmbio proporciona isso. Imagina um jovem aí no final da sua adolescência ter contato com pessoas, né, de diferentes partes do mundo, como alguns aí já tiveram essa oportunidade. Nós já acompanhamos aqui intercambistas aqui que mostrou isso para a gente, mostrou a importância, né, desse trabalho. Uma das, se não a última, imagino, do nosso clube, né, que foi a francesa Tiffany, que até hoje faz contato conosco, está sempre enviando mensagem, dando notícias, né? E eu tive assim, a oportunidade de acompanhar ela aqui um pouquinho, porque foi um momento bastante especial, né? E ver a integração deles, ou seja, pessoas de diferentes partes do mundo convivendo de uma forma muito produtiva, muito integrada, e eu imagino que isso seja uma das maiores experiências, né, que o Rotary pode proporcionar para as pessoas, né?
E eu acho que um dos maiores ativos, né, hoje das organizações é proporcionar experiências diferentes para as pessoas. E eu acredito que o Rotary tem aí no intercâmbio um dos seus maiores ativos, né? E não, é claro que nós não podemos, né, deixar isso parado. Temos que prestigiar, ajudar aí o governador Luiz Gustavo, né, nessa empreitada, né, que vai estar colaborando aí com a nossa governadora Sandra. Aliás, ele já começou, né, em função dessa demanda que teve aí, e eu acho isso fundamental, tá? E vamos comemorar aqui hoje também o retorno do nosso companheiro Mota, né? Que eu vi ele por aí, e assim, olhando na imagem aqui, me parece que ele já está a 100 km por hora, né? Que é a velocidade normal dele, inclusive... Tá zerado. Está zerado. Então, eu acho que é um momento importante também do nosso clube, aí, o retorno do Mota às atividades, né? É fundamental isso para que a gente possa ir aí retomando, né, a normalidade, né? Luiz Gustavo, então eu aproveito então para agradecer a sua fala, informar a todos, né, inclusive os governadores aqui de outros distritos que estão participando, que assim que o nosso companheiro Chico preparar o vídeo, esse vídeo vai para o YouTube, vai para o nosso canal, né? E vamos ajudar, Luiz Gustavo, a divulgar essa fala aí para outros distritos, até porque a pergunta do Demetrios foi muito importante, porque a gente está vendo que existe tratamentos diferentes, né, dessa importante política, né, no Rotary, né, que é o intercâmbio, e eu penso que as experiências têm que ser repassadas para que os distritos, os clubes por aí afora não percam, né, esse grande ativo aí que é a participação dos jovens no intercâmbio, né? E pela fala do governador Trigo, ele me pareceu que isso está tendo visões diferentes, e essas visões diferentes, nós podemos até ter ações diferentes, mas com a visão compartilhada, ou seja, de que o resultado lá na frente vai ser o mesmo, né? Ou seja, caminhar por estradas diferentes para chegar ao mesmo destino, mas não caminhar por estradas diferentes sem buscar a convergência de destinos, né? E eu compartilho da visão de que pode ter havido uma distorção aí em algum momento, que aqui, graças a Deus, no nosso distrito, né, Luiz Gustavo, me parece que não teve, né? Parece que mesmo com as mudanças necessárias em função aí de certamente alguns eventos que ocorreram, que levaram a essas mudanças, mas não houve uma mudança no objetivo, né? Hoje você vai receber aqui o seu certificado virtualmente, mas em breve nós nos encontraremos presencialmente, né? E eu agradeço a você aí em nome do nosso Rotary Clube, 5 de dezembro, e também da UPS, né, que é a hospedeira aí do nosso clube. Muito obrigado aí. Eu aproveito então o momento aqui, já o avançar da hora, para convidar a todos, né, que saudemos o Pavilhão Nacional, e o momento em que, batendo o sino, encerro mais uma reunião do Rotary Clube Brasília, 5 de dezembro.